A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a terceira parte desse tema sensacional, amém, queridos? É o aspecto do domínio profético. Aqui estou com a minha Bíblia aberta em Efésios 4, versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. Olha aí a unidade produzindo crescimento. Nós vemos então que o Senhor tem um propósito, né, queridos? Quando Jesus passava tempo a sós com o Pai, exercitando os seus sentidos espirituais, entende? Porque ele tinha um corpo humano, o qual ele via muitas contradições, o Império Romano, muito sofrimento, né? Mas quando ele se colocava a sós com o Pai, assim como nossos olhos físicos veem o mundo caído, com os olhos espirituais possamos e podemos, né? É uma oportunidade, um privilégio, também uma responsabilidade, né? Porque o primeiro e mais importante recurso que Jesus nos dá, privilégio mesmo, é de podermos estar face a face com Deus agora. 1 Pedro 3,18. Foi restituído, né? Essa comunhão que Adão tinha na viração do dia. Ainda mais agora no Espírito, já se alimentando da árvore da vida, né? Então, com os olhos espirituais, Jesus contemplava o amor do Pai ali, né? Meus irmãos, quando disseram Jesus, trouxemos uns pães, por que você não come? Ele disse, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Sabe que comida é essa? A minha comida, a bebida é fazer a vontade do meu Pai. Contemplar a agenda do Pai, contemplar o amor do Pai e cumprir a vontade do Pai é alimento, exercitando a comunhão e a obediência. Então ele se consagrava para perceber a vontade do Pai. Então, como ele diz em João 5,19, também 30, o que eu vejo é o que eu faço, o que eu ouço é o que eu falo. Veja. Então Jesus, o que ele exercitava os seus sentidos espirituais. Assim como você tem os olhos espirituais, tem os olhos físicos, né? Assim como você tem os ouvidos espirituais, tem os ouvidos físicos. Os ouvidos físicos, você liga a televisão ou notícias, é só uma notícia. Mas os ouvidos espirituais podem ouvir a palavra, podem ouvir o Espírito, né? A igreja é chamada a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Tanto de uma maneira direta, você lendo a Bíblia, ouvindo, ou diante do Pai em oração, né, guiado pelo Espírito, ou através de pregadores ungidos que pregam o Evangelho genuíno, né? Além do coração humano, que tem sentimentos, né, carnais, muitas vezes também, né, tem um coração espiritual, que o Senhor nos deu, que é o Espírito, para nós adorarmos a Deus, para nós percebermos o amor, o fruto do Espírito, entende? Assim como você tem a pele que sente frio e calor, você tem a sensibilidade no Espírito para ver quando está frio a temperatura espiritual, quando está quente, percebendo a unção. Então os sentidos do tato, né? Assim como você come comida, a palavra de Deus ela é comida, né? Tanto que foi dado o livrinho para João comer, né? Então isso é algo muito tremendo. Assim como você tem o paladar físico, você tem o espiritual. Assim como você tem o olfato, que você pode perceber cheiros, no reino espiritual você pode discernir espíritos também. Discernir o que é bom, o que é mal, discernir o que é alimento nutritivo e o que é doutrina de demônios, né? A ovelha de maneira alguma seguirá a doutrina de demônios, conhece a voz do bom pastor. Então quando você tem os seus sentidos espirituais exercitados, você está bem conectado com o Espírito, por sempre se colocar na presença do Senhor, você vai crescendo nessa dimensão dos sentidos do Espírito e começa a ser guiado pelo Espírito, né?
Isso faz com que você tenha ousadia no falar. O aspecto profético tem a ver então com estar ouvindo o Senhor. Foi só depois que Ezequiel conseguiu ouvir ao Senhor que ele teve fé para falar com os ossos secos. Foi só depois que Elias ouviu o Senhor que ele teve fé para chamar fogo do céu, né? Foi só quando Moisés ouviu bastante ao Senhor que ele teve fé para levantar o seu cajado, abrir o mar, tirar água da rocha, né? Foi só depois que Davi andou com o Senhor que ele teve fé para vencer o urso, o leão, e Josué ouviu o Senhor para conseguir derrubar as muralhas de Jericó, e Noé para construir uma arca. Então toda essa audição espiritual, ela é muito importante porque o homem não consegue fazer coisa alguma sem ter esse start do Senhor. Quando nós estamos assim na dependência do Espírito, Ele nos dá comandos. Você sabe que o Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os dias antes que nenhum deles houvesse, né? Então Deus tem uma agenda, uma vida de vitória, nos guia em triunfo sempre. Mas não é na base de nós sermos criativos. Amanhã compraremos, venderemos, iremos ali, iremos lá. Não. Não é uma vida onde você fala a torto à direito, decide a torto à direito e Deus vai confirmando como se fosse seu empregado. Não é isso. É o fato de você estar ouvindo ao Senhor e Ele conseguir te dirigir. Então Jesus chegava lá onde tinha o tanque de Betesda, um monte de pessoas lá. E o Pai dirigia a ele a pessoa que tinha fé. Então aquela pessoa era curada. Paulo estava pregando e olhou no meio da multidão um homem que tinha fé, Pedro também. Então o discernimento dos Espíritos fará com que a pessoa discerna aonde tem fé, aonde tem necessidade de exortação, bem conectado com o cabeça. Vamos crescendo, Colossenses 2,19. Então, e também todas as juntas e ligamentos, porque os irmãos estão intercedendo por nós. O corpo de Cristo é muito vasto. É uma unção corporativa maravilhosa, né? E essa conexão, tanto com o Senhor, como pessoas espirituais, nos inspiram. Quando eu vejo pessoas pregando melhor que eu, né? É uma comunhão muito melhor que a que eu tenho com o Senhor. Isso me inspira, entende? Por isso que Jesus disse, vocês farão obras maiores porque vou para meu Pai. Porque Jesus só tinha o Pai como exemplo, né? O mundo era assim, né? Ele bem conhecia o que havia no homem. Ao seu lado não tinha ninguém para incentivar como raiz de uma terra seca, né? Então Jesus, ele só tinha o Pai, o Espírito dentro dele, né? E contradições para todo lado, só pessoas carnais, né? Mas nós temos, além do Pai, tem Jesus intercedendo diante dos Pai, o Espírito Santo dentro de nós, e muitos irmãos intercedendo, sendo exemplo. É uma igreja, né? Então nós vamos sendo conduzidos à maturidade e frutificando. Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Permanecer em Cristo não é só permanecer nesses momentos a sós, né, que você fecha a tua porta e contempla o terceiro céu. Permanecer em mim, quando ele diz, é unido ao corpo de Cristo. Todos os irmãos sinceros, não importa qual denominação, né? É meu irmão, é minha irmã. Todos aqueles que pregam a verdade em espírito e em verdade são canal de bênção, né? E nós usufruímos disso, essa unção corporativa. Por isso, o que nós vemos é que o aspecto profético, a frutificação, é para isso que fomos salvos, para as boas obras, né? Atos 10:38 diz que Jesus vivia fazendo bem porque o Pai era com ele. O homem é aprovado por Deus com sinais. Oh, maravilha! Então Jesus 100% Deus, 100% homem. Aonde ele ia, o Pai estava confirmando. E também os apóstolos, não é? E Deus nos escolheu para darmos bom fruto, né? Muito bom fruto. Ele diz assim, como o Pai me enviou, envio vocês. Então nós somos enviados, ungidos, e agora estamos exercitando os nossos sentidos espirituais. A igreja genuína, com a palavra genuína, é aquela que não é um clube social onde você vai na mente e só olha para o visível, né? Mas é aquela que através do culto você viaja e exercita os seus sentidos espirituais. É o exercício dos sentidos espirituais que te fará ir até o trono do Pai, passar tempo de qualidade, contemplando a formosura e aprendendo o seu santo templo. E aos sentidos espirituais que te dará também discernimento para ouvir pregadores que sejam cheios do Espírito Santo, né? Louvores que sejam ungidos. E rejeitar pregadores que parecem ser ungidos, mas fugir deles porque são virgens sem azeite, né?
Não tem nada para passar, então nós não ouvimos.